Olá, Pátria Amada Brasil, coisa linda é o nosso hino, né? Hoje, 7 de dezembro de 2025, domingo. Fique até o final. Deus tem uma palavra para você. Você vai ser abençoado hoje. Nosso texto é Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 25 até o capítulo 5, versículo 21, Paulo vai trazer assim vários ensinamentos, várias orientações para uma vida equilibrada de um crente. O crente precisa viver de forma justa, honesta, equilibrada, tá certo? O versículo 14 de Efésios 5 é uma citação de Isaías capítulo 60, versículo 1, tá certo? Vamos aqui aprender com esse texto. Efésios 4, Efésios 5, 14 diz assim: Pelo que diz, desperta. Essa expressão, ela me leva a pensar de que Deus está sempre falando, através da sua palavra, de várias coisas, de várias formas, de várias maneiras, tá certo? Então, que ele diz, desperta, tá certo? Então, o desperta, ele vai nos ensinar que o ser humano, ele precisa acordar para a obra de Deus através do evangelho de Jesus Cristo e através de Cristo. Cristo fez uma obra maravilhosa, ele disse que na cruz tudo estava consumado, então a palavra está me chamando a atenção para mim e para você, que você precisa despertar para essa palavra, ou seja, é importante compreender assim que desde a queda de Adão e Eva, que é o ser criado, o ser humano ele está espiritualmente separado de Deus, e só através de Cristo, pelo evangelho, é que a humanidade pode entender essa realidade de Deus e se voltar para Deus. Então o texto começa dizendo, pelo que diz, desperta. Eu vou ler aqui Efésios 2:1, que diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou seja, sem Cristo estava assim, morto, desde Adão. Amém? Então, pelo que diz, desperta, aí vai dizer, tu, ó tu que dormes. Essa expressão, Paulo, ele considera que aquele que ainda não creu é como se estivesse dormindo, não tem uma fé exclusiva em Cristo, é como se estivesse dormindo para a realidade de Deus, do reino de Deus, revelado na Escritura Sagrada. Você precisa acordar, você que está aí dormindo, sem prestar atenção, que as coisas estão afunilando e Cristo vai voltar mesmo. Eu tenho pena de quem não crê. Aliás, tenho pena não, tenho dó. Tá certo? Principalmente se for conhecedor da palavra. Então, querido, desperta tu aí essa afirmação, tu que dormes. Paulo ele vai entender isso. Ele considera que aqueles que não têm essa fé exclusiva em Jesus Cristo é como se estivesse dormindo, ou seja, anestesiado aí pelos prazeres da vida, pelas riquezas, pelos prazeres sexuais e morais, tudo que está aí está anestesiado pela ganância, pelo poder, por dominação, por ser mal. A pessoa está dominada por isso e não consegue estar dormindo nessa letargia de falta de fé e não entende o que Jesus veio fazer na terra e que já está feito e pronto, você precisa despertar para isso. Ou tu que estás aí dormindo, anestesiado com as coisas do mundo. O mundo tem muita coisa boa e nós devemos usufruir do que é bom e fazer o que é justo e certo. Agora, as coisas imorais não. Então, o texto vai dizer, ó desperta tu que dormes. Então, dormir para Paulo é estar anestesiado sem entender o que Cristo fez. Amém? E o versículo 14 vai continuar dizendo assim: levanta-te de entre os mortos. Ora, essa afirmação, ela define que o ser humano precisa tomar uma atitude diante de Deus, diante da revelação salvífica de Jesus Cristo. Ele vai dizer: levanta-te de entre os mortos. Olha, os mortos aqui são os mortos espirituais. Desde a queda de Adão, o ser humano está separado de Deus, morto espiritualmente. A alma que está em nós e o espírito que está em nós, depois da queda de Adão, é o espírito humano que tem a nossa alma humana que tem vontade e desejo, e vivemos por isso, tá certo? Então, é morto espiritualmente. Paulo está dizendo aqui: levanta-te de entre os mortos, ou seja, você que está aí morto espiritualmente, toma uma atitude diante de Deus, da revelação de Deus. Esse levantar-se é uma atitude. Amém? E os mortos aqui são os espirituais mesmo, separados de Deus. Não tem o Espírito Santo de Deus em si, porque o Espírito Santo mora naquele que crê. Isso a Bíblia ensina claramente. Portanto, você está separado de Deus, é como se estivesse
aliás, é como se estivesse, não, está morto espiritualmente para Deus. Amém? E se você morrer fisicamente nesta situação, você estará separado eternamente de Deus. Isso é o que a Escritura ensina. Então, levanta-te de entre os mortos, ou seja, dos que estão mortos espiritualmente, que crê na religião, crê nisso, crê naquilo, crê num monte de coisa, mas não consegue crer em Jesus, que é o autor da vida e o Salvador e Senhor de quem crê. Amém? E aí o versículo vai dizer assim: e Cristo te iluminará. Olha, queridos, isso é tão gracioso quando Paulo vai trazer esse ensinamento e ele vai dizer que você, assim, desperte, tu que estás aí dormindo, sem ter essa compreensão de fé e precisa tomar essa atitude de levantar-se de entre os mortos espirituais. E aí ele vai dizer assim: e Cristo te iluminará. Cristo é a luz do mundo. Ele disse que ele é a luz e quem não anda com ele, quem não crê nele, continua em trevas. São trevas espirituais, você não consegue ser referência de Cristo, não. Você pode até falar de Jesus, mas tem que ter essa experiência de acordar, de se levantar, de tomar uma atitude diante de Deus, se levantar dentre os mortos espirituais. Aí é que Cristo vai te iluminar. Amém? Então, essa expressão, as expressões desperta, assim, tu que dormes, no sentido de ter que acordar e levantar, isso significa que eu e você precisamos tomar uma atitude diante da revelação de Jesus Cristo. Ou seja, levantar dessa letargia religiosa, porque tem religião para todos os gostos. Se você quiser ser islâmico, meu irmão, o Islã é uma crueldade, mata todo mundo. Inclusive, é morte a judeus e a cristãos. Então, assim, as pessoas que estão sem Cristo estão mortas espiritualmente, não tem o Espírito de Deus. Aí vai fazer o que dá na telha. Então, estou lhe ensinando isso através da palavra. Você só vai ser iluminado por Cristo, que é a luz do mundo e que ilumina o homem quando você vem para Ele, para Cristo. Ele só lhe ilumina mediante essa atitude. Senão, você vai ficar aí pensando. E tem alguns que estão ensinando errado, nem entram no reino, nem deixam você entrar, porque estão lhe confundindo com ilusões religiosas, que religião é um negócio perigoso. Amém? Portanto, estou lhe chamando a entender a revelação de Jesus Cristo, tá certo? Olha, esse texto, na realidade, ele é um apelo a Cristo, a esse chamado a Cristo para aquele que ainda não creu. Ou seja, os que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Você precisa ter essa convicção de fé. Amém? Deixa eu ler aqui 1 Coríntios 15, 34, só para corroborar com esse texto, tá certo? Que diz assim: vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E ele vai dizer: digo para vergonha vossa. Ora, meu irmão, você que é crente, esse versículo é para você. Você fica defendendo o socialismo marxista comunista, que é o que o Lula prega e ensina, que isso é uma maldição para o mundo. Aí você, essa palavra aqui para você, Deus, se você é crente, Jesus está envergonhado com você. Eu não tenho nem medo de dizer. Eu falho, eu erro, mas não erro consciente, não. Se eu entender que está errado, eu mudo minha rota. É assim que o cristão age. Então, essa palavra aqui é para você. Vigiai e não peque. Não defenda o que é errado, porque tem pessoas que não têm entendimento ainda, não chegaram a compreender a fé, e aí isso é vergonhoso para quem diz que é crente e está defendendo o comunismo. Tá certo? Então, querido, o genuíno crente, ele vive plenamente hoje com essa convicção de fé, tá certo? Que sabe que está garantida eternamente com Jesus. Isso é uma verdade bíblica graciosa. As pessoas não ensinam mais isso, não. Ensina como é que você ganha dinheiro através do Evangelho, ensina como é que você pode fazer qualquer coisa, iludir alguém, né? Porque os que têm uma boa oratória e faz aí um reteté, aí você fica se iludindo. Você precisa crer em Jesus. Amém? Então, querida, a palavra de Deus para você hoje é essa. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo só vai te iluminar e te fazer entender claramente quando você tomar uma atitude diante dele. Essa atitude é atitude de fé. Esse texto é um apelo para que você creia em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador.
Amém? Eu vou encerrar lendo aqui 1 Tessalonicenses 4,17, que diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você não crê, eu oro para que o Espírito de Deus faça você crer. E se você, meu irmão, conhece essa verdade, está distorcendo ela, você está envergonhando a Jesus Cristo, entristecendo o Espírito de Deus, porque você não está pregando a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho, ela confronta o pecado. Ela chama o ser humano para tomar uma atitude diante de Deus, se arrepender, crer nele e aí ser iluminado por Cristo. Esse negócio de dizer que eu amo a Cristo e Cristo me ama, e você não tem nenhuma mudança de vida, continua fazendo as mesmas hipocrisias mentirosas, pecaminosa, idolatria de tudo quanto é jeito, então só tem um jeito, se converter. Louvado seja Deus, Deus te abençoe nesse domingo. Hoje temos aqui um culto às 18 horas, Rua Guarani 1938A, João 23, Fortaleza, Ceará. Vem aí, vamos celebrar Jesus Cristo. E quem sabe se o arrebatamento for hoje, porque ninguém sabe a hora. Quem tentar dizer a hora é um mentiroso, não sabe. Agora temos que estar preparado. Estar preparado e fazer o quê? É crendo em Cristo, tendo convicção dessa verdade, sem abrir mão dela. Deus te ilumine, o Senhor se revele a você e te abençoe. Abençoe a nossa nação, a nação brasileira, meu irmão, está dominada pelo mal, pelo comunismo, pelo socialismo marxista, terrorista, corrupto, e nós precisamos saber disso. Agora, quem está em Cristo está liberto. Claro que vamos lutar para que a anistia aconteça e o Brasil melhore. Amém? Ouça aí esse hino, um pedacinho. Glória a Deus. Deus te abençoe. Te dê um bom domingo em nome de Jesus. Amém.